Então, muito louco isso. Apesar de ser uma lei, ela não é seguida. Então não é tão lei assim, né? Muito bem. Então, coisas interessantes aqui que não tem diretamente a ver com a matemática que tu precisa. Bem, que mais que nós podemos falar deste probleminha aqui? Se a gente está falando do movimento circular, a única força que tem aqui, eu acho que tu concorda comigo, que a única força que mantém esse movimento circular é a própria força centrípeta, certo? Que Certo. vem justamente do campo magnético. Eu estou te falando que essa força aqui se dá devido ao campo magnético, né? Nós temos um ímã causando essa força, certo? De modo geral, se tu pensar na regra da mão direita, né, tu pode até inferir que uma vez que essa carga ela é ela é positiva, né? Desculpa, ela pode ser, não sei o que ela pode ser aqui, não sei. Mas se a gente tem a força para dentro aqui e a velocidade para frente, se isso for uma carga positiva, o campo magnético ele é para baixo, beleza? Ele seria, vamos dizer assim, entrando no plano, ok? Esse é um símbolo de campo magnético. Na verdade, é um símbolo de vetor, tá bom? A gente não consegue desenhar a terceira dimensão, mas esse campo ele está meio que entrando no plano. Está indo para baixo aqui, vamos dizer assim, beleza? Uhum. Isso não importa muito aqui, mas só para tu saber que campo, força e velocidade são perpendiculares entre si, de modo geral, tá bom? Logo tu vai chegar nessa matéria. Tudo bem, então eu fiz um esboço físico do que está rolando aqui, tá bom? Mas o que realmente importa para nós resolvermos o problema, uma vez que ele te pede período aqui, ou seja, alguma coisa associada ao tempo, é conseguir escrever a força desse problema. Porque é da força que a gente encontra a aceleração, da aceleração que a gente encontra elementos associados à cinemática, beleza? Uhum. Como a única força que está associada no giro aqui é a força magnética, é até importante deixar isso claro, né? Eu escrevi só F, mas é FB. Essa força magnética é a força centrípeta. Então, né, vamos lembrar que pela segunda lei de Newton, né, o que que a gente tem? O somatório das forças não é igual a massa vezes a aceleração? Uhum. Ou força resultante, né? Não sei como é que tu chama isso. Força resultante, igual a massa vezes a aceleração, essa força resultante, são todas as forças que estão agindo na direção do movimento de interesse aqui. E como a gente está interessado nesse movimento circular, a única força é a força magnética. Então você tem que lembrar só a equação da força magnética aqui, só isso. A única coisa que você não conhece aqui é essa equação, que é carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, ok? Só isso. Uhum. E agora aqui a massa, como o movimento é circular, não é qualquer aceleração, é a aceleração centrípeta, ok? Uhum. E a aceleração centrípeta, eu acho que tu lembra a equação, é v quadrado sobre r. Beleza? Sim. É a equaçãozinha da nossa amiga aí. Muito bem. Então eu tenho uma missão para você agora. Sabendo uma coisa muito importante, sabendo que o período, por toda aquela questão de cinemática angular, período, esse t grande, é 2π sobre a velocidade, porque tem a ver ali com várias coisas lá da velocidade angular, etc. O período que ele está pedindo é isso, então eu já escrevi aqui por você. Eu quero que você use essas equações que eu acabei de escrever aqui e me isole o t nelas. Deixa t igual a alguma coisa, ok? Beleza. Claro que tu vai ter que substituir o v, né, por alguma coisa que tu vai encontrar de v na primeira equação, certo? Uhum. Então tá bom. Então quando tu chegar em t igual a alguma coisa ali com o v substituído, você me fala. Sem pressa, faça na sua velocidade. Beleza.
Aí fica T é igual a 2πm sobre QBR, né? T igual a 2πm sobre QBR. Q igual a 2πm sobre QBR. Uhum. Eu não estou gostando muito desse R, mas eu também não estou vendo onde que ele vai sumir. Acho que você está certo mesmo, né? Passa ali, corta ali. Muito bem. Tô pensando se nesse T aqui eu não comi algum R, alguma coisa assim. Tua conta tá certa, tá? Só que eu não tava esperando esse R na resposta, não pensei em alguma coisa. Período, né? Vamos pensar aqui, vamos pensar. Eu falei o período muito rápido. Frequência angular é igual a 2πf. Só que ela também é igual a V sobre R, não é mesmo? Uhum. Frequência angular é a velocidade dividido por R. E o F, ele é 1 sobre período. Portanto, se tu isolares as coisas aqui, o T vai ficar igual a 2πr sobre V. Percebeu? Uhum. Então eu errei aqui na hora que eu escrevi o período para ti. Era 2πr. Portanto, na tua conta tu vai cortar o R. Certo. Percebeu? Foi um errinho meu, mas a tua conta tá certinha, tá? Então agora eu vou escrever o que tu acabou de falar, sem o R. O que tu encontrou aí mesmo? Pode me falar, por favor? 2πm sobre QB. Agora sem o R, né? Perfeito. Sobre QB. Muito bem, agora sim. Agora é o que eu estava esperando. E o que vai acontecer é que esse B, né, todos esses elementos você tem aqui na prática. Porque ele te falou quem é o B, né? Vamos lembrar que ele falou que o B é essa fórmula aqui, ó. Mi R. Tá bom? Bem, eu vou. Você está quase terminando essa conta sozinho, cara. Eu vou colocar o enunciado aqui de novo para que você chegue no que o problema está pedindo, beleza? Beleza. Não quero falar mais nada. Quando tu chegar no que o problema está pedindo, tu me fala, tá bom? Tranquilo. Eu vou pegar uma xícara de café, só um segundo.
Pode me mandar uma foto da tua conta. Tenta mandar uma foto bonita, tá? Sim. E aí, alguma coisa saindo? Mandei a foto. Ah, é? Vamos ver. Opa, tem até um desenho top aqui. Poxa. 64T. Cortou um monte de coisa, substitui por 4R. 4 ao cubo, né? Topzera. Topzera, topzera. Perfeito, cara. Nota 10, é isso mesmo. Veja que nem precisou tanto da parte magnética da coisa aqui. Só precisava entender que a força magnética causa o giro. Então, por isso, a equação da força magnética, que é a única força que age sobre o objeto, vai ser igual à força centrípeta. A força centrípeta é a resultante, problema de um corpo que gira. Tá bom? Uhum. Então, tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui. A 10. Um tubo fino. Um tubo fino. Blá blá blá. Encontra-se em repouso. Dá uma lida aí, vê se tu sabe como começar esse bicho aí. Beleza.
O que tu achou desse belo problema? Então, ele vai percorrer o percurso do ponto mais alto até o ponto mais baixo, né? E então ele vai fazer uma distância total de 2πr sobre 2, né? Que é metade do cerco. Seems good. Parece isso mesmo. E Que mais? Me diga. quando ele estiver passando pela lateral, ele vai estar fazendo uma força no tubo, que vai fazer uma força contrária, eu acho. E aí vai Parece bom. dar uma força relativa. Uma velocidade relativa. Ó, eu acho que num problema como esse, tu não vai conseguir resolver por força, tá? Apesar, né, de não estar errado o que tu tá falando, porque tem forças aqui, né? Tem a força de atrito e tal, tem a força, tem a gravidade e tal, mas esse é um tipo de problema. Tu tem que pensar pelo ponto de vista da conservação do momento, tá? Veja, você pode pensar na conservação do momento. Tenta pensar isso aí pelo ponto de vista da conservação do momento, que tal? Porque tu tem que pensar num sistema como uma coisa só, né? Como é que eu posso te explicar isso aqui? É que, veja, essa roda, né, ela tá girando. E ela tá girando no sentido anti-horário. Então dá para entender que essa roda tá vindo para cá. A velocidade linear dela é para cá, certo? Vamos pensar, né, no momento que a bolinha estava aqui, ela começou a cair, beleza, a roda está indo para... Durante todo esse processo, a roda está indo para a esquerda. Porque ela está girando no sentido anti-horário. E agora a gente pode pensar, né, como essa bolinha está caindo, vai ter um momento que ela vai passar aqui na parte de baixo. Vamos pensar essa bolinha aqui na parte de baixo, exatamente na parte mais baixa. Ela vai ter uma velocidade exatamente para cá, não é? Ok? Sim. Como isso é uma coisa só, ou melhor, como nesse processo todo que eu estou falando aqui não há forças externas, a gente tem que pensar dessa forma, tá? Porque não tem atrito. Em nenhum momento ele falou que foi por causa da gravidade que caiu também. Pode ser que seja, mas... Veja, o movimento, a relação do movimento entre a partícula e a roda não tem a ver com a gravidade. Pelo menos o movimento horizontal dos dois, né? Porque a gravidade age na vertical, certo? Certo. Então o movimento horizontal desses vetores que eu criei não tem a ver com a gravidade. Então, na horizontal não tem forças externas. Tu tem que concordar comigo nisso, não é? Então tu pode fazer a conservação de momento aqui, certo? Porque o momento antes tem que ser igual ao momento depois, ou seja, conservação do momento, que nem existe a conservação da energia, existe a conservação do momento. Então, da conservação do momento aqui, tu pode falar que a massinha da nossa partícula ali vezes V1 tem que ser igual a massona do nosso disco vezes a velocidade dele. Concorda comigo? Conservação de momento. Na horizontal tem conservação de momento, não tem força externa na horizontal. Beleza? Beleza. E agora você pode pensar, como todo problema de conservação linear, de momento linear, normalmente envolve a conservação da energia também, para encontrar as informações que faltam.
Você pode pensar na conservação de energia que houve aqui. Porque, a princípio, a única energia que tinha, né, antes do movimento, ou seja, quando estava aqui no ponto mais alto, a única energia que tinha era a energia potencial gravitacional da massa aqui associada a essa altura, né? Concorda comigo? Não tinha outra Certo. energia. O corpo tava, a roda estava parada, ela começou a girar meio que por causa da queda do corpo, da bolinha, né? Então, temos uma conservação de energia aqui, certo? Portanto, temos que pensar na energia inicial, que tem que ser igual à energia final. A energia inicial é só o mg, e em termos do que a gente está falando aqui, 2R. Concorda comigo? Sim. E energia final, se a gente levar em conta que é o corpo ali embaixo, quem que vai ser então? Essa é energia cinética, né? Exato, energia cinética. E vai ser quem a energia cinética então? Vai ser a massa dos dois, velocidade relativa ao quadrado dividido por 2. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. O problema é que se tu colocar a velocidade relativa dos dois ao quadrado, não é a mesma coisa que a velocidade de cada um ao quadrado. Né? Eu quero dizer, V1 mais V2 ao quadrado é diferente de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, certo? Uhum. Portanto, tu tem que cuidar quando tu fala isso. Eu acho que é melhor tu partir para a velocidade de cada um deles. Energia cinética de cada um deles, entende? Beleza. Então tu vai falar o M1 ao quadrado aqui sobre 2 mais o M2 ao quadrado sobre 2. Tá bom? Uhum. Então eu acho que com tudo isso junto tu consegue encontrar o que o problema pede, né? Beleza. Na prática tu tem que encontrar as duas velocidades para depois fazer a subtração delas, né? Então eu acho que com tudo isso tu consegue as duas velocidades. Por quê? Porque tu tem duas equações com as mesmas duas incógnitas, né? As únicas coisas que tu não tens aqui são as velocidades, não é? Uhum. Essas duas equações aqui, só isso. Será que tu consegue chegar nessas duas velocidades, então? Tá bom. Então tá bom. Normalmente, problemas assim, tu tens que ter essa ideia de buscar os dois sistemas, tá? Senão vai faltar equações para tu resolver teu problema. Pensar só em energia aqui, ou em força, é impossível, né? Pensar em força num problema como esse. Como é que tu vai colocar força centrípeta aqui? Na roda que também roda? Complicado, né? É. Então, quando tu pode apelar para conservação de energia, de momento apela. Porque normalmente facilita os cálculos. Uhum. Vai lá, sem pressa.
Bem, então, substituindo, isolando o V1 na primeira equação e colocando na segunda equação, que foi o que eu fiz, eu achei que o V2 o V2 é igual a 2m, M1, vezes a raiz de gravidade vezes o raio, dividido pela massa do segundo, mais a massa do segundo vezes a massa do primeiro. Está certo? Professor? Desculpa, eu estava falando aqui, eu até tinha dito antes, e tu acabou falando em cima de mim, eu pensei que foi só falta de educação, mas na prática eu estava dizendo assim, ó, esse problema é um problema muito legal, né, uma interpretação difícil, mas não é só a interpretação, é também o fato de que as matemáticas podem ser um pouco complexas, você pode perder algum detalhe no caminho. Por exemplo, você escreveu uma equação cheia de letras, né? Tem que tomar cuidado para não se perder nas letras. Outra coisa, as unidades do enunciado estão em gramas, centímetros. O problema é que vai ter um momento que tu vai ter que usar a gravidade. E a gravidade é dada em metros, né? Então tu tem que tomar cuidado com isso, beleza? Portanto, a expressão que tu falou para mim parece muito boa. Mas eu recomendaria que você tomasse cuidado agora na hora de jogar os valores, né? Todos os valores estão no enunciado. Beleza. Quando chegar lá na resposta, me fala. Vou fazer. Tá bom. Vou ao banheiro rapidinho, já volto.
Beleza. Tá saindo aí as contas? Tá saindo, eu acho. Tudo bem. Diga. Só que alguma coisa aconteceu que deu raiz de 2 em uma das respostas. Raiz de 2, mas qual que é o problema? É porque, assim, ia ter que multiplicar por 1,34, 4, né? 1. Isso. Não tem por que dar problemas aqui não, tá? Se bem que eu acho, posso estar errado, mas eu acho que tudo vai dar... Vou dar raízes perfeitas aqui. Pois é. Continuar aqui. Tá bom. Mas tudo bem, quando chegar na resposta, me fala. É, eu, na resposta errada, tinha chegado em 34,7 centímetros por segundo. 34,7 centímetros por segundo e tu acha que isso tá errado? É que eu não tenho na opção, né? Ah, mas tu tinhas que fazer a subtração, né? Aham, eu fiz a subtração. Tá. Vamos lá, talvez a tua expressão para a velocidade estava errada. Vamos fazer o seguinte. Vamos substituir já esses valores. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero deixar V2 em termos de V1. Então vai ficar V2 igual a M V1 sobre M. E eu vou substituir isso lá no V2. Eu até posso aqui, não preciso substituir os valores ainda. Eu só quero substituir o V2 aqui, tá bom? Vai ficar M, Mzão, V1, tudo isso ao quadrado. Uhum. Aí tu vai ter V1s ao quadrado aqui, né? Você pode até passar aqui, vai estar 4mgr, passei esse 2 multiplicando para o outro lado, tá? Uhum. Igual a V1 ao quadrado, que multiplica esse m aqui, mais m ao quadrado sobre mzão. Alguma dúvida? Acho Alguma que até dúvida no agora que eu não. fiz? Até agora não, né? Parece que eu não errei nada aqui.
Não sei se tu chegou na mesma coisa que eu. É que tu tinha isolado o V2, né? Eu isolei o V1. Então vamos achar o V1 aqui. 4mgr dividido por m mais mzinho ao quadrado. Dá até para deixar o m em evidência aqui. De K1. Eu acho que eu errei. Não é? Daí esses m's aqui corta. Esse V1 é ao quadrado, né? O que tu errou? Me fala. Eu errei na parte de... Era para isolar o V ao quadrado, tipo, colocar em evidência. Que tava multiplicando o m ao quadrado e o outro m. E eu tinha esquecido de colocar o mzão ao quadrado. Aí deu errado. O mzão ao quadrado cortou com esse mzão, né? Fica só m normal embaixo, né? Pronto. Agora tá aí. Fiz as simplifications aqui pra ti. Tu pode até pegar e fazer a raiz já. Uhum. Agora é contigo. Tu tens enunciado aí? Não, né? Deixa eu... Mas tu tens o G, o R, o Mzão e o Mzinho porque tu usou antes, né? Eu te mando aqui, não tem problema. Sim. Coloco aqui se for o caso. Tá bom? Chega aí na V1, por favor. Beleza. Ficou muito bonito isso simplificado. Nossa, não esperava. Isso. Aí V1 vai dar 205,7 aproximadamente centímetros por segundo. O V1 dá 205,7. Não sei, mano. Não sei. Vamos lá. Não, calma. Só um minuto. Errou Deixa um eu... instante?
Acho que eu multipliquei em vez de dividir. Ah, Deixa eu ver aqui. Aí dá 194,5. um ponto quanto? 194,5. Aproximadamente. Agora parece mais razoável. Uhum. Metros por segundo. E agora que tu tem a velocidade 1, tu pode achar a velocidade 2, né? Uhum. Então vai lá. Menos 225. Aí V2 fica 11,3 aproximadamente. Metros por segundo ou centímetros por segundo? Centímetros por segundo. Pronto. Bem, então você tem essas duas velocidades. Então, vamos anotá-las aqui, né? Vamos anotar na mesma unidade, tá? O V1 é quantos em metros por segundo? Em centímetros por segundo, porque o problema é em centímetros por segundo. V1 é 194,5 em centímetros. E o V2? 11,3. Aproximadamente, porque teve muito arredondamento. Uhum. E agora, olha só o que ele está pedindo aqui. Na posição mais baixa. Qual é a velocidade relativa na posição mais baixa? Na posição mais baixa foi o que eu desenhei. Na posição mais baixa, esse cara tem uma velocidade só horizontal e esse cara só horizontal também para a esquerda. Certo? Isso. Portanto, na posição mais baixa, você pode somar as duas velocidades. Porque a velocidade relativa é essa diferença, né? É o quanto vai aparentar para o V1. Então, se o V1 está indo para a direita e o V2 está indo para a esquerda, é que nem quando tu está num carro na estrada, né? Se o carro que está na contramão parece que está muito rápido, não é mesmo? Se tu está 100 por hora e o carro na contramão também é 100 por hora, parece na realidade que ele está 200 por hora, porque soma essas velocidades, a velocidade relativa é isso. Então tu vai ter que somar essas duas aí, que vai dar mais ou menos 206, né? 10, 205, com isso aqui 206, né? Uhum. E tem, eu lembro de 206 aqui. É isso aí, beleza? Porque, né? É isso aí, ok? Uhum. Muito bem, relativa ao tubo, né? Então é para a direita, por isso que não é negativa. Beleza? Uhum. Show de bola, cara. Então tá bom, poxa, foi muito show. Fizemos aqui questões. Diferente da outra aula, tu fez bastante coisa hoje, gostei de ver. Então é isso aí. Tu tá com a prova aí, pode dar uma estudada nela, as questões a partir da 10, para a próxima aula a gente ver com mais foco, ok? Beleza. Ah, um detalhe, esse sábado eu não vou poder te dar aula, tá? Eu acho que eu havia te dito algo sobre. Esse sábado não vai dar.
Mas daí a gente faz mais 2 no outro sábado, alguma coisa assim, mas não se preocupe que vai ter aula. Só que esse eu tô com um problema. Meus problemas, como eu te falei, né? Coisas aqui de Portugal, beleza? Beleza. Então tá bom. Valeu, até a próxima. Até quinta que vem, a princípio. Tchau. Até.